Não mates o Evangelho. Sai debaixo da lei. Este é o conselho que o apóstolo Paulo dá aos Gálatas na sua carta. Eu quero encorajar a todos vocês, principalmente os cristãos, que leiam de novo a carta de Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu. Porque ele demonstra a sua tristeza ao ver um retrocesso de muitos cristãos que na altura tinham sido salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho da nossa salvação, e que eles esqueceram-se desse Evangelho e voltaram às fábulas, à tradição, à cultura judaica. E isso é o que está a acontecer hoje também com muitas igrejas até bem famosas, com pastores, com cristãos, que são pessoas fantásticas, mas que, sem crer, estão cegos e querem voltar a fazer aquilo que lá atrás nós nos tínhamos arrependido de fazer. A Bíblia fala um nome até bastante feio, diz que é o cão querendo voltar ao próprio vómito. E temos que ter cuidado, porque isso está a matar o Evangelho nas igrejas. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que era o jugo da servidão? O que é que fazia com que fôssemos servos? Éramos servos por causa do jugo da lei. A lei existia, a lei levítica, ou a lei de Moisés, ou a lei de Deus, como você quiser chamar, ela existia para minimizar as transgressões dos homens. Porque um povo sem lei corre-se o grande risco de se tornar tudo uma grande anarquia. Então a lei era necessária para manter uma certa harmonia no relacionamento entre os homens. Mas ao mesmo tempo ela era uma lei que castrava muito a liberdade. Liberdade essa que Deus sempre quis, que fosse uma liberdade que tivesse como base a graça dele. E a lei da graça de Deus é a lei do amor, que poucos até hoje a entendem. E a maioria das pessoas, já naquele tempo, no tempo em que Paulo escreve esta carta, achavam que teriam que voltar a ressuscitar a liturgia judaica, a liturgia das festas, a liturgia dos sacrifícios, da circuncisão, e Paulo diz que isso está errado. Tanto é que ele depois até diz aqui assim no versículo 2: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se nós voltarmos às liturgias antigas, às festas, a tudo o que é judaico, os rituais, as vestimentas, de nada serve então o que Cristo fez por nós. É o que Paulo está a dizer. Eu conheço uma igreja, por exemplo, no Brasil, que está em todo o mundo, uma igreja muito grande, tem nome de igreja, mas pronto, estão em muitos países, que há uns anos atrás construíram uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo, e eles vestem-se como os sacerdotes antigamente e restauraram, digamos assim, toda a prática judaica de tudo o que era vestimentas, festas, etc, etc. E Paulo diz assim: vocês que querem voltar a essa lei, a esse tipo de conduta, então quero-vos já dizer que Cristo de nada vos aproveitará. E ele ainda diz mais, versículo 3: E de novo protesta todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então,
Se de facto as igrejas querem voltar às práticas judaicas, então vocês têm que voltar a praticar a lei toda do Antigo Testamento. Têm que praticar toda a lei. A lei que está, por exemplo, escrita no livro de Levítico, então aquilo é para levar a sério. E há lá cada coisa que eu vou lhe dizer. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Lá está. As pessoas pensam, e há um movimento que acredita hoje em dia, que tudo o que está ligado a Israel, a Jerusalém, a Cidade Santa, todas as práticas que os judeus faziam antigamente e os que fazem agora, as pessoas têm isso como uma coisa mística, como se isso fosse algo que viesse beneficiar a sua vida, mas não beneficia nada. Que é o que Paulo está a dizer, já na altura dizia aos Gálatas e está a dizer a nós hoje, deixou isto escrito para nós lermos. Ele até, se você andar um bocadinho aqui para trás, no Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31, ele até dá o exemplo de Abraão, que é considerado o pai da fé, que teve duas mulheres, Agar e Sara. Agar representa a lei e a Sara representa a graça de Deus sobre o homem. E ele está aqui a dizer, dando isto como uma alegoria, que a Jerusalém atual, o Israel atual, faz parte do concerto e da linhagem de Agar, a filha, a mãe de todos os servos, não é? Ela é toda a gente que continua a servir a lei, se torna servo torna-se escravo desta servidão que a lei representou. Mas aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo e a graça de Deus sobre a vida deles, esses são os filhos da fé, os filhos de Sara. É muito interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Gálatas, e eu quero encorajar a todos os cristãos, leiam com muita atenção o livro de Gálatas, porque é libertador esta mensagem de Paulo, para que nós não caiamos em práticas que Deus não está mais lá. Onde é que Deus está? No Evangelho. Na sua graça. Graça é essa que opera pela lei do amor. Por isso é que Jesus Cristo diz que resume a lei toda em 2 mandamentos. O primeiro é: ama a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós praticarmos o amor e a lei do amor, então praticamos o Evangelho e praticamos toda a lei. Não há lei que resista ao amor. Glória a Deus. Então, meus amados, eu quero encorajar a todos os cristãos, nós temos esta grande responsabilidade. Não mates o Evangelho. Sai debaixo da servidão da lei. Sai debaixo dessa servidão da lei e fica debaixo da graça de Deus, porque é essa graça de Deus que nos liberta, é essa graça de Deus, esse amor incondicional que Deus tem por nós, que fez com que Ele perdoasse os nossos pecados, se nem nós merecermos nada. E não há nada que você e eu possamos fazer para que Deus nos possa amar mais, porque Ele já nos amou a todos. Ele amou primeiro, antes da fundação do mundo. Já Deus tinha nos amado. Glória a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.